Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu duvido vocês já terem visto um calendário interativo todo colorido, todo dinâmico e feito em feltro sublimado igual a esse. Ah, eu tenho certeza que você ainda não conhece. Então, hoje eu vou mostrar para vocês a confecção desse projeto que foi criado com muito carinho aqui no nosso ateliê. E se você caiu de paraquedas aqui no meu canal, bem-vindos! Eu sou a Nádia, mais conhecida como Raposinha, e por aqui vocês vão aprender a confeccionar recursos lúdicos e pedagógicos em feltro sublimado. Mas não se preocupe, se você não sabe costurar ou não tem máquina de sublimação, eu tenho ele na versão de arquivo digital e você pode fazer ele também assim, ó, na versão de papel plastificado. É muito fácil a confecção. No papel plastificado, é só recortar todos os itens aqui, que são os itens soltos, e colar com fita dupla face ou com velcro autoadesivo. Mas esse daqui, depois eu vou trazer um vídeo explicando certinho pra vocês. Hoje a gente vai aprender a confeccionar esse calendário na versão menor, mas a versão maior é idêntico, tá? Só muda a proporção. Então agora chega de falar e vamos aprender? Então, quem optar em receber o projeto já estampado, ele vai assim. Aqui ele já fiz o tratamento, né? Por isso que ele já tá assim estruturado. Quem não sabe fazer o tratamento, eu vou deixar o link aqui para vocês realizarem o tratamento igualzinho eu faço por aqui. Agora, eu vou recortar todas essas peças aqui. E também vou recortar aqui a parte do fundo. Aqui é só recortar certinho na margem. E aqui as pecinhas também. Só recortar certinho aqui no desenho, tá? Prontinho, tudo recortado, ele vai ficar assim, aqui, ó. Dá pra vocês verem mais ou menos como que ele vai ficar quando tiver prontinho. E agora, o que que eu faço? Eu pego todas essas pecinhas aqui, que eu já recortei, e eu utilizo o velcro de 25 milímetros, 2,5 de altura aqui. E eu faço com cola quente, tá? Essa pistolinha aqui, ela é maravilhosa, e eu vou fazer eles todos com cola quente. Mas se vocês quiserem costurar também, pode costurar, mas eu faço com cola quente, fica super preso, não tenho nenhum problema. Então aqui eu passo a cola quente bem certinho, só na metade da peça, porque a cola quente ela tem que estar bem quente para aderir bem aqui no velcro. Aí eu venho com o meu velcro e vou prender aqui, ó. Segura bem para ela secar e ficar bem presinha, tá? Depois que eu já colei esse pedaço, eu dobro aqui, ó, o velcro e vou passar o restante da cola aqui, ó, pra fazer essa fixação total. Por que que eu não passo nele todo, vem e grudo de uma vez? Porque só o tempo de eu terminar de passar aqui a cola, já esfriou um pedaço. Então, eu prefiro fazer assim por partes. E também depende muito do clima, daí de onde que você tá. Se for mais quente, a cola ela fica mais derretidinha. Se for mais frio, ela esfria muito rápido. Então, aí, em vez de passar na metade assim, passa pedacinho por pedacinho. Pra garantir que ela vai ficar bem presinha. Ó, então aqui ela já tá bem coladinha. Se precisar de algum pedacinho, é só reforçar ali a cola. Aí aqui eu recorto o excesso do velcro. E a minha pecinha já vai estar prontinha. Olha que prático. Então aqui, ó, já tá com o velcro aqui atrás. Ó, essa daqui também já fiz. Aí elas vão ficar todas assim. E eu vou fazer isso com todas as pecinhas. Essa daqui também eu vou recortar o quadradinho, vou grudar lá. Só que como que eu faço? Aqui, como são muitas peças, eu recorto aqui, ó, certinho só a lateral. Passo cola aqui, ó, na pecinha. Aqui pode passar nela inteira, né, porque ela é pequenininha. E aí eu venho com o velcro e gruda aqui, ó. Segura. E depois eu venho e recorto o excesso. Por que que eu faço assim? Porque a pecinha é pequenininha. E se eu já recortar ela toda no quadradinho, aí eu não vou ter onde segurar. Mas se vocês tiverem aquela pinça, pode segurar com a pinça também, e ir passando a cola e depois grudar no velcro, tá? Então, eu vou fazer isso com todas as peças. As únicas que eu não vou fazer vão ser esses 2 círculos e a setinha, tá? O restante eu vou fazer com tudo. Vou fazer aqui com a roupinha, com as emoções, com o clima, a estação, número, data, mês, tudo. Ah, e lembrando que eu estou fazendo assim com o velcro colado, porque eu acho mais prático. Mas se vocês quiserem, é só passar uma cola de silicone aqui, gruda aqui no velcro, vai pra máquina, passa uma costura em toda a volta e depois refila o excesso. Se vocês não tiverem esse velcro mais largo que caiba aqui, pode também pegar um pedacinho de feltro. Não tem nenhum pedacinho. Pega um pedacinho de feltro, coloca um quadradinho de velcro aqui, costura, depois vem com esse pedaço aqui da imagem, gruda aqui
costura e recorta. Mas eu quero fazer de um jeito mais prático, então eu já pego, colo aqui no velcro e já recorto, que já fica tudo pronto, tá? Então, vou fazer isso com todas as peças, para depois mostrar como que a gente vai montar a parte do cenário. Aqui já estão todos com o velcro, eu colei todos aqui atrás, tanto nessas peças menores, quanto nas pecinhas maiores. Agora, o que que eu vou fazer? Nessa parte aqui, de baixo, eu vou colar o outro lado do velcro, que eu vou usar esse velcro mais largo e a parte áspera. Então, aqui, eu vou medir, corto aqui um tamanho que ele fique dentro desse retângulo aqui branco, vou passar cola e eu vou colar aqui também. Se vocês quiserem, nessa parte, pode fazer costurado também, tá? Que como o velcro ele é maior, ele fica mais fácil pra costurar. Mas nessas pecinhas aqui menores, eu acho mais fácil fazer tudo coladinho. Então, eu vou colocando o velcro aqui, vou colocar um pedaço aqui também, ó, nessa outra parte. E nesses pedacinhos aqui, que são mais estreitos, eu coloco o velcro mais fino, aquele de 2,5 centímetros, que ele é mais fininho assim, aí ele fica mais fácil. E nesses que são menores, aqui e nesses do quadradinho, eu vou recortando aqui de um tamanho que caiba, que fique aqui certinho, e vou colar toda essa parte também. Prontinho, aqui já estão todos os velcros já aplicados. Eu colei também, não fiz a costura, mas como eu havia explicado, quem quiser costurar essa parte aqui pelo velcro ser maior, ele fica mais fácil. Mas assim ele também já fica bem presinho. Aí agora a gente vai fazer a parte aqui das roletinhas. Deixa eu... Esse aqui eu vou fazer depois, eu vou fazer esses dois primeiro. Então, esse daqui, ó, que é a roletinha das estações, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um botãozinho aqui de pressão, eu utilizo esses botões de plástico e aplico com esse alicatinho aqui. Mas se vocês tiverem a matriz para aplicar no balancinho também, dá super certo. Se você não tiver esse botãozinho de pressão, mas tiver aquele botãozinho imantado, também dá super certo. Então, aqui eu vou aplicar o botão bem no centro da minha imagem. E vou colocar a outra parte do botão aqui na minha setinha. Então, eu coloco ele aqui. Como ele tá bem na pontinha da seta, ele é um pouquinho chatinho de furar. Mas ele encaixa. Aí aqui eu coloco a outra parte do meu botãozinho. Aí aqui é só aplicar o botão. E a minha seta vai ficar assim. Aí aqui, a gente encaixa para poder ir colocando aqui as estações. Aí agora o que que eu vou fazer? Eu vou passar um pouquinho de cola de silicone aqui, vou colocar aqui centralizado e aqui eu vou passar uma costura para ele ficar bem presinho aqui. E na hora de mudar a estação, ó, é só ir girando aqui o ponteirinho. Aqui, eu vou fazer o contrário. Aqui eu tô rodando o ponteiro. Aqui eu quero que rode o círculo. Então, eu vou colocar aqui também um botãozinho. Só que aquele eu coloquei por baixo, né? Porque eu queria que a parte que fosse encaixar o botão ficasse aqui pra cima. Esse eu vou fazer o contrário. Eu vou colocar aqui pela frente. Aqui vai ficar o acabamento do botãozinho. E aqui eu vou colocar aonde que o botão vai encaixar. Aí, depois que ele estiver assim, eu venho, centralizo aqui e dou uma apertadinha. Que ele já vai fazer a marcação onde que eu vou colocar o outro lado do botão. Aí aqui eu faço um furinho. E agora eu coloco aqui por dentro. Encaixo o outro lado do botão. E prendo o meu botãozinho. Porque aqui é o círculo que vai rodar. Se vocês quiserem aqui dublar, eu acho que não tem necessidade porque a gente faz o tratamento, né? Aqui ele tá tortinho porque eu acabei de apertar o botãozinho. Mas aqui pode dublar antes, costura a volta para ele ficar mais durinho, caso vocês queiram. E aí vocês aplicam esse botãozinho. Aí para ele poder fazer esse movimento de rotação. Aí agora, essa minha setinha, eu vou deixar ela aqui no cantinho, pra hora que a criança rodar, ó, a setinha fica parada e o que vai girar vai ser só o nosso círculo. Então aqui eu posso colar essa pontinha aqui da minha setinha. Então eu passei cola aqui, né? Antes de colar ali, literalmente, eu deixo aqui, ó, de um jeito que eu quero que ela fique, e aí sim, eu venho e seguro aqui pra cola fixar. E aqui, ó, a criança vai mudando o clima, a setinha fica paradinha, e ela vai mudando aqui pelo círculo. Então, eu quis fazer duas interações, né, usando os mesmos elementos, só que de uma maneira diferente. Então, aqui agora eu só vou passar uma cola, deixar centralizado aqui certinho, e costurar essa beiradinha. Os botões aplicados, eles vão ficar assim, aqui a parte do clima, ela roda, e a setinha fica fixa.
E esse daqui da estação é o ponteirinho que roda. E aqui eu passei uma costura. Então aqui a criança já consegue ir trabalhando a parte da pinça e a coordenação motora fina. Mas se vocês quiserem inverter ou fazer os dois iguais, inventar de outro jeito também, aqui fica a critério, tá? Esse daqui é só um jeito que eu monto e eu deixo pra vocês de sugestão. Agora a gente vai fazer essa outra parte aqui, que é a setinha, que ela vai subir e descer aqui da sensação térmica. O que a gente vai utilizar também? Eu vou colocar esse fiozinho, que é aquele fiozinho de cetim, e eu vou aplicar ilhós aqui nas duas pontas para poder fazer esse movimento de sobe e desce. Então aqui eu vou escolher o meu ilhós, eu tenho esse ilhós coloridinho, mas pode ser qualquer ilhós que vocês tenham aí, tá? Eu vou usar esse branquinho e aqui duas arruelinhas. Então aqui é bem facinho. Se você tiver o balancinho também fica até mais fácil, porque fica melhor, né? Para encaixar aqui a parte do... fazer o furinho. Então aqui, ó, o que eu tenho que ver? Onde que eu quero que a minha fitinha passe? Deixa eu dar um zoom aqui. Eu vou querer que ela fique aqui, ó, mais ou menos no meio da minha setinha. Que acho que fica melhor pra subir e descer. Então eu venho e com a caneta fantasminha eu vou marcar aonde que eu vou fazer esse furinho. Pra não ficar nada torto depois. Então a minha fitinha vai passar por aqui, deixa ela bem retinha. E eu vou colocar o meu ilhós aqui e o outro aqui embaixo. Se vocês quiserem, depois vem com uma régua e mede pra ficar tudo certinho, tá? Então aqui agora é só fazer o furinho nessas duas marcações e aplicar o ilhós. Então aqui eu vou furar com o meu furadorzinho que já vem aqui, ó, no alicate. Aí eu aplico o meu ilhós aqui. Eu coloco a arruelinha porque ele fica com o acabamento mais bonitinho e também ele deixa mais firme o ilhós, ó. Então, apliquei aqui e agora eu vou fazer a aplicação aqui em cima. O ilhós, depois de aplicadinho, ele vai ficar assim. Aqui, como ele tava mais longe, como que eu fiz? Eu peguei eu vi aqui, né, onde que ia ser a minha marcação. Aí eu fiz só um cortinho com a tesoura mesmo, não muito grande. Aí eu vim com o ilhós, encaixei, coloquei aqui a parte de trás do ilhós. E aí eu vim, dei uma dobradinha aqui, até eu consegui encaixar aqui o meu alicate, ó, pra fazer, pra prensar o meu ilhós. Aqui, se ele der uma amassadinha, não tem problema, porque você pode passar o ferro, tá? É só deixar ele aqui do lado do avesso. Toma cuidado, porque nessa parte que a gente passou cola quente, vem com o ferro, dá uma passadinha, ele vai ficar certinho, tá? Ele não vai ficar amassado. Aí agora, o que a gente vai fazer? Eu venho aqui, ó, com a minha fitinha, pego a seta, vou colocar ela aqui. Deixa um espacinho assim pra cima que fica mais fácil. Segura e eu vou passar cola só nessa ponta e nessa ponta aqui. Aqui no meio eu não vou passar cola, porque eu quero que o cordãozinho fique deslizando. Então segura assim e com cuidado passa a cola aqui, ó, nessa ponta. A gente vai dublar um feltro aqui e nessa outra ponta aqui. Não passa muito próximo da onde que vai ficar o nosso cordãozinho, tá? Senão ele não vai andar. Segura aqui certinho, ó, porque aí a setinha vai andar, ó. E aqui é só recortar o excesso. Eu vou deixar uma beiradinha branca, porque eu acho que fica bonitinho. Mas aí vocês podem cortar do jeito que vocês acharem melhor. Ó, e a nossa setinha ficou assim. Que aí ela sobe e desce. Aí agora é só colocar aqui no ilhós de cima. Passa, esse aqui meu tá muito grande. Passa aqui no ilhós de baixo. E aqui atrás a gente vai dar um nozinho. Mas não dá um nó muito apertado, tá? Porque senão a página fica repuxada. Aí aqui eu vou acertar, que ficou grande esse pedaço de baixo. Nossa setinha, para a criança ir colocando a temperatura que ela acha que tá na sensação térmica. E aí ele fica assim. Aí aqui eu dou 2 nozinhos, forte, porque essa fitinha aqui, ela tende a escorregar. Então dá os nozinhos bem forte, corta o excesso, mas não corta muito rente. E aqui eu passo uma colinha de silicone, ou pode ser cola quente também. A cola quente que ela seca mais rápido. Passa só uma colinha aqui pra grudar essa pontinha, porque aí não corre o risco dela desfiar.
E nem escorregar, né? Porque aí ela fica paradinha. Aqui, se vocês quiserem, pode até colar um pedacinho de feltro, porque aqui ainda vai a parte de trás, né? Então, essa parte aqui vai ficar escondidinha. Só pra ter um reforço. E aí vai ficar assim. A nossa setinha sobe e desce. Aí agora, eu vou arrumar a mesa aqui pra gente fazer a montagem final do nosso calendário, que ele já está quase pronto. Agora, pra fazer a finalização aqui do calendário, a gente vai precisar de forrobel e de um feltro liso pra gente fazer a parte de trás. E também vai precisar de 45 centímetros de fitinha. Eu vou usar essa daqui, de cetim, mas pode ser fita cordãozinho, qualquer fitinha que vocês queiram, tá? Pra gente fazer a parte pra pendurar na parede. Então aqui, como que eu medi o meu forrobel? Eu peguei a minha estampa, risquei aqui o tamanho do meu forrobel e recortei. Só que aqui eu não vou usar ele no mesmo tamanho. Eu vou tirar um pedacinho aqui, ó, das laterais, porque eu quero que esse forrobel fique um pouquinho menor do que a minha estampa. Aí na hora que eu for costurar, ele vai ficar escondidinho, ele não vai aparecer, ó. Então vai colocando aqui e vai acertando até ele ficar um pouquinho menor, ó, porque a hora que a gente passar a costura, o forrobel fica escondidinho. Então vou fazer isso com todos, para depois a gente ir para a parte da costura. Forrobel cortadinho, ele vai ficar assim, ó, um pedacinho só menor do que a nossa estampa principal. Então aqui eu já posso passar um pouquinho de cola. Eu vou usar cola quente porque eu acho que ela fixa mais rápido, mas pode utilizar a cola de silicone também, tá? Aqui não precisa passar muito, é só pro forrobel ficar no lugar e não atrapalhar na hora que a gente for passar a costura. Então vou prender todos. E a nossa parte do calendário vai ficar assim. Aí aqui, o que eu vou fazer? Para fazer a união dessas páginas aqui, eu vou usar plástico cristal, porque eu acho que fica bonitinho aquele acabamento transparente. Mas se vocês quiserem, em vez de colocar o forrobel assim por partes, vocês vão unir aqui tudo, deixa aqui certinho, e vão colocar um forrobel inteiro e depois vão costurar tudo em um feltro liso no comprimento, que aí aqui já fica emenda. Mas eu acho bonitinho aquela distância assim, ó, que o plástico cristal dá, e também fica mais fácil na hora de guardar, porque ele fica melhor para dobrar. Então aqui eu vou pegar o plástico cristal pra gente fazer essa união. Então aqui eu cortei 3 pedaços de plástico cristal. Aqui eles estão com 3 centímetros de largura e o comprimento um pouquinho maior que a minha página aqui. Ele tá com 30 centímetros de comprimento. Então aqui agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma das partes, vou colocar o meu plástico aqui. Pode colocar aqui, ó, entre o forrobel e a estampa, que fica mais fácil. E vou dar um pinguinho de cola, bem pouquinho, aqui, ó, na beiradinha, só pro meu plástico não sair daqui. Vou fazer isso com as duas pontas. Então, ajeita certinho e dá um pinguinho de cola aqui, ó, só pro plástico ficar paradinho. Fiz isso, eu vou vir com o outro lado, aqui, ó, da minha estampa. E aqui, se vocês tiverem base de corte, ela vai facilitar bastante. Então, deixa aqui, ó, tudo alinhadinho. E aí, vocês vão olhando aqui certinho, pra ficar tudo reto. E vai passar um pinguinho de cola aqui também. Só pra estampa não sair. E depois a gente vai costurar tudo aqui, né? Isso aqui é só uma colinha de segurança. Passei aqui. Aí, agora eu venho com a outra lateral. Aqui a gente não vai precisar de 3, vai precisar só de 2. Coloco aqui, ó, em um dos lados. Ajeita certinho. Passa um pinguinho de cola. Aí vira aqui e vai prender desse lado, igualzinho a gente fez ali do outro lado. Coloca entre o forrobel e a estampa. E vai deixar a mesma distância que a gente deixou aqui. Tá tudo retinho? Passa um pinguinho de cola. E aqui, esse excesso, a gente corta rente aqui a nossa estampa. Eu deixo ele maior porque aí fica mais fácil pra gente cortar aqui a hora que ele tá fixo, do tamanho certo. Se a gente corta antes, às vezes ele fica um pouquinho menor.
Aí depois que tiver tudo presinho, ó, a parte de trás fica assim. Aí eu venho aqui com aquela fitinha, junto as duas pontinhas. E aqui eu gosto de dar um nozinho, assim. Aí ela vai ficar assim. Porque aí aqui, a mãe ou a professora vai encaixar o preguinho ou aquelas travinhas de parede, né? Ganchinho de parede, aqui. E agora, o que eu vou fazer? Eu sei que aqui é o centro. Aí eu vou deixar aqui, ó, na base de corte, ela também vai ajudar muito. E aí eu vou ver aqui, ó, certinho, aonde que eu vou colocar essa fitinha. Aqui a gente vai pegar um pedaço de feltro. Eu escolhi esse daqui, ó, o cinza mescla, mas vocês podem escolher a cor que vocês quiserem, tá? Aqui esse feltro faz com ele de preferência tratado. O meu aqui não tá, mas depois eu vou tratar ele. Mas é sempre melhor fazer com ele já tratado, fica mais fácil. Aí aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedaço de feltro, ver o lado certinho. Vou colocar ele aqui. Vou passar uma colinha, pra ficar melhor. Pra ele não fugir, que agora a gente vai costurar. Aqui a cola é só pra manter ele no lugar pra gente ir lá pra costura. Então, eu colo um lado, vou lá na máquina, faço toda essa costura aqui, ó, lateral, e depois eu venho e recorto o excesso do feltro aqui atrás. Eu vou costurar esse daqui pra gente fazer o primeiro junto e os demais vão ser igualzinho. Então, colei aqui, eu vou passar uma costura em toda a volta. Costurei, ele vai ficar assim, ó. Aí aqui agora é só a gente recortar aqui o excesso. Aí a primeira parte vai ficar assim. Aí agora é só vir aqui com a parte do meio. Ajeita aqui, né, certinho, o plástico. Vem com a parte do meio e faz toda essa costura. Vai refilar de novo aqui a parte do feltro. Vem com essa última lateral, ajeita aqui o plástico certinho, coloca aqui e costura. Aqui, se vocês quiserem, já pode colocar a etiquetinha, né, encaixa ela aqui antes de passar essa costura. Com o fundo costurado, ele vai ficar assim, tudo presinho. A única coisa que eu mudei é que aqui eu tinha colocado a fitinha nessas duas partes. Mas aí, eu fui colocar na parede, ele tava fechando, não tava dando certo. Então, o que eu fiz? Eu deixei aqui, né, um nozinho, só que eu cortei ele menorzinho. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou prender só nessa parte aqui, ó, do meio. Então, eu vou colocar aqui, ó, nas duas pontas. Aí, vocês vão costurar junto com essa parte aqui do centro. Como eu já costurei tudo, eu vou colar ele aqui por fora, usando a cola quente. E vou colocar um botãozinho aqui pra dar o acabamento. Mas quando vocês forem costurar esse acabamento aqui de trás do meio, vocês já vão embutir essa alcinha. Aqui eu vou colocar esse botãozinho só pra dar um acabamento bonitinho. Aqui. Prende bem. E aqui, ó, vai ficar o nosso suporte de parede. E aí ele vai ficar só aqui no meio. E aqui está prontinho o nosso calendário. Agora eu vou colocar ele lá na parede e vou mostrar também que ele dá para ser utilizado assim, ó, como calendário de mesa. E vou mostrar as fotos nos detalhes para vocês. Então esse foi o nosso calendário, eu espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma dúvida é só me chamar, que eu vou auxiliando vocês. E quem quiser o arquivo digital eu já tenho disponível na loja, pode fazer ele assim estampado no feltro. Ou na versão de papel plastificado, que eu também já tenho vídeo lá no meu canal no Instagram. Se você não me segue por lá, me segue lá também, que por lá eu mostro os bastidores e vou mostrando todos os lançamentos. Obrigada e até breve!